Olá, colega alimentarista. Agora você quer saber como é que você vai entrar nesse mercado? Como eu entrei e descobri esse mercado, que é o setor agroalimentar que movimentou no ano passado 2 trilhões de reais. Como é que você vai entrar diferenciado nesse mercado, fazendo um planejamento, fazendo uma execução para poder entrar com o pé direito nesse mercado? Então, logo depois da vinheta, eu vou falar para você sobre isso, tá certo? Bom, vamos falar agora como você vai planejar e executar para poder entrar nesse mercado, tá? Antes de falar sobre isso, eu gostaria primeiro de me apresentar. Meu nome é Frederico Cunha, eu sou alimentarista, aquele que é o estudioso e que trabalha com a parte do sistema agroalimentar brasileiro, né, desde a parte da produção até a parte do consumo e nutrição, e tenho várias formações. Eu sou médico veterinário, produtor rural, há 33 anos atuo nessa área da produção de alimentos, no setor agroalimentar. Além disso, eu sou advogado há mais de 25 anos, trabalho com especialização na área do direito ambiental e desenvolvimento sustentável. Também sou nutricionista, atuo com a parte de comportamento alimentar dentro da nutrição e em breve serei gestor de TI, agora no mês de junho, espero assim, e concluirei o curso de gestão de TI, além do curso de gestão ambiental que devo concluir agora ao final do ano para poder fechar as minhas formações todas associadas a esse setor agroalimentar. Eu solicito para vocês, peço para vocês que, se gostarem daquilo que vocês estão vendo, vocês acompanhem também o conteúdo da gente nas outras redes e se inscreva, curta, comente, compartilhe aqui aquilo que a gente está falando, participe dessa comunidade, se inscreva aqui no YouTube, para que a gente possa cada vez mais expandir esse conhecimento desse setor agroalimentar que é tão bonito. Bom, então falando com relação à questão do da estratégia de execução, né, a estratégia para a execução para você entrar dentro desse setor agroalimentar, eu vou compartilhar com vocês uma 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 lógica, né, de raciocínio para vocês, um método, dando continuidade naquele método que a gente chama o método Avisa, né, que é a parte de autoconhecimento, que nós já falamos, a parte de avaliação de como é o posicionamento de mercado, e agora a parte de, depois a parte de visão, né, que a gente já deu também, é a parte de estratégia e execução. Então, falando sobre essa parte de estratégia e execução para você entrar com o pé direito nesse mercado, primeira coisa, a frase que você não pode esquecer, follow the food. Significa o quê? Siga a comida. Tá? Então, quando vocês começarem agora a pesquisar em qual lugar que você vai começar a atuar, seja como advogado, seja como bacharel em direito, junto às empresas, seja como nutricionista, seja como veterinário, seja como agrônomo, seja como engenheiro de alimentos, qualquer área, você vai seguir a comida. Por que que eu falo sobre seguir a comida? Nós atuamos de 2 formas, às vezes como profissionais ou como consumidores, né. Mas, atuando como consumidor, basta você olhar para o seu prato e você vai ver toda uma cadeia de produção daquele alimento, que vai envolver a parte de insumos, que vai envolver a parte de agropecuária, que vai envolver a parte de indústria, que vai envolver a parte de distribuição e que vai chegar até você, o consumidor. Então, vocês têm que ter essa noção que eu venho apresentando desde outros encontros nossos, sobre o sistema. Porque se você olha para o seu prato, vamos pensar, eu gosto muito de carne, né, carne bovina, e quando eu olho para o prato e vejo a carne, eu sei que existe uma cadeia que fez aquela carne chegar até ali, um conjunto de elos de processos que fez aquela carne chegar até ali. E eu posso olhar qual a área que eu quero atuar dentro dessa cadeia da carne, por exemplo. Então, no caso da carne bovina, vai ter, alguém que vai vender produtos defensivos, agrícolas, tratores, sementes, insumos para que a pessoa forme o pasto, para poder naquele pasto criar o boi, tá certo? E vai ter uma série de indústrias relacionadas com isso. Esses insumos vão ser vendidos para o produtor, que vai colocar aquele animalzinho no pasto, ou aquele animalzão, não sei, né, qual a fase que você vai estar mexendo, e ele também vai ter uma série de outras demandas. Questões ambientais, questões trabalhistas, questões empresariais, questões de crédito, questões de orientação técnica da forma da produção. Então, se você for um profissional que está olhando a cadeia de carne, você tem que olhar toda essa cadeia, que até chegar ao seu prato, em qual dessa parte você se identifica mais. Então, lembrem-se que a gente iniciou com aquela questão de autoconhecimento. E você? Então, no caso, no meu caso especificamente, eu tenho essa visão de veterinário. Já tenho há muito tempo produtor rural. E me identifico nessa área da produção, de proteína animal. Tanto a proteína de gado de leite, o leite, né, e os lácteos em geral, os derivados, como no gado de corte. Também acompanhei, na produção de aves, ovos, a questão dos suínos, eu tive um pouco menos de contato.
Então, qual a área que eu tenho mais afinidade? E com essa área, dentro das minhas habilidades e competências, além das competências técnicas, as competências que são relacionadas à emoção, né, as soft skills, eu vou verificar se eu me adequo, né, nessa cadeia de carne na parte da produção. A outra parte é das indústrias, frigoríficos, abatedouros, casas de carnes. A outra parte é a parte da distribuição, né, então varejos, atacados, as casas de carnes, né, os locais onde é manipulado ou a parte do preparo. Eu posso fazer um acompanhamento na parte nutricional, né, dos produtos embalados, né, ou então da venda de produtos derivados de proteína. Então, tudo isso, quando eu falo eu posso, porque eu posso, porque eu sou nutricionista, tá, gente? Mas se você for nutricionista também, você pode atuar nessa área. Então você pode escolher qual área você vai atuar. E aí começa a sua estratégia, associar teu autoconhecimento com a avaliação de mercado com o teu planejamento em qual área você vai começar a atuar. E é isso que eu trago para vocês, que é importante ter essa linha, né, de conhecimento. E cada vez mais eu vou municiando conhecimentos. O que me fez entrar dentro desse setor agroalimentar? Pelo fato de ser produtor, pelo fato de ter atuado e estar atuante ainda como veterinário, né, e pelo fato de eu já ter esse convívio, essa proximidade com o agro e dentro do direito com a parte ambiental, que também é uma outra área, tem muito a ver com agro, né, e dentro do setor agroalimentar agora também com a nutrição. E aí eu comecei a pesquisar, comecei a fazer o meu planejamento. Falei: "O que que eu posso juntar essas minhas habilidades e competências para poder atuar num setor que possa ser interessante também, que me remunere bem, que eu possa trabalhar no campo, trabalhar na cidade?". E aí eu trago para vocês algumas notícias. 10 fatos que marcaram o agro em 2024, né. Então eu compartilho uma linha de raciocínio que pode não ser a sua, mas a gente pode acrescentar novas, à medida que você for caminhando com a comunidade. Bom, o recorde absoluto do PIB do agro, o PIB é aquilo que foi produzido, né, do montante, produto interno bruto, deve fechar o ano de 2024 em 2,72 trilhões, um aumento de 2% em relação a 2023. O PIB do agro é uma medida que engloba todo o agronegócio, tanto a parte, como mostrei para vocês, da produção, a parte de insumos, quanto a parte de distribuição, quanto a parte de agroindústrias, né, de alimentos. Então, uma das coisas que me chamou a atenção para que eu fizesse o meu planejamento. O agro é um local onde você tem, e o agro, quando eu digo agroalimentar, tá? O sistema agroalimentar. Ele é um local onde você tem um crescimento constante pela demanda necessária de alimentos e que o Brasil também já tem um destaque. Então, dificilmente vai ser uma área onde você não vai encontrar alguma oportunidade para que você possa executar. Outra, no meu caso, aí eu estou trazendo, mas você faz a mesma analogia para você, tá? O que que você pode se identificar? No meu caso, que já trabalho na área da veterinária, na parte de carnes bovinas, que é uma coisa, como eu falei, que eu olhei para o meu prato, é uma coisa que me interessa, e fui conhecer, mas já conhecia, lógico, né, mas fui aprofundar. Então, recorde nas exportações de carne. O Brasil exportou em janeiro e novembro 8,9 milhões de toneladas de carne bovina, suína, para lá, sendo que a China permanece como principal destino das carnes. Desde o início do ano foram embarcadas 1,9 milhões de toneladas por 7 bilhões de dólares. Então, você tem de janeiro a novembro do ano passado 23,9 bilhões de dólares que foram movimentados nessas exportações, só nas exportações, tá? Aqui eu tenho uma outra grande player desse mercado, né, que é a JBS. A receita líquida recorde, no segundo trimestre de 2024, eh, da JBS foi de 100 bilhões de reais. Então, se as empresas que trabalham no setor, elas estão crescendo, elas continuam se desenvolvendo, eu vejo mercado, eu vejo possibilidade. Então, meu planejamento está adequado com o mercado, uma possibilidade do mercado, eh, me, hã incorporar nesse mercado, né, ter clientes nesse mercado. Outra questão, segurança alimentar e o desafio da humanidade, diz o vice-presidente da PepsiCo. PepsiCo é uma grande, indústria de alimentos, é uma das grandes players multinacionais, e se ela está falando que segurança alimentar é o desafio da humanidade, e ela, junto com outros grandes players que determinam para onde vão os sistemas alimentares, então é mais um indicativo que estamos no caminho certo. Com potencial de gerar 7,1 milhões de empregos no Brasil, ESG já é a opção número 1 para a transição de carreira. Sendo que, dentro dessa opção de transição de carreira número 1, a primeira profissão que aparece aqui é direito. Se você é da área de engenharia, segunda profissão. Se você é parte da administração, quarta profissão. Então, são algumas indicações que eu tenho de 7,1 milhões de empregos, onde eu posso atuar como advogado, sendo advogado, para poder me inserir dentro do setor agroalimentar com o ISD, tá certo?
Compliance, tem falta de profissionais e salários acima de R$ 10.000. Então vocês estão vendo mais uma outra possibilidade de atuação que a área do direito também me permite, né, e não só do direito, tá, a parte da administração também pode realizar compliance, na realidade, vários profissionais podem realizar compliance. E é uma área que tem falta de profissionais e salários acima de R$ 10.000. Mas será que tem mesmo? Aí eu levantei esse no Guia Salarial de 2024, como é que está o valor de remuneração de um profissional que atua junto às empresas, como compliance. Então, um diretor de compliance, ele pode receber de 37.700 a 58.300. Então, é um salário que lhe atrai, é um salário que, de repente, você gostaria de prestar esse serviço junto a uma empresa, ou iniciar como analista júnior, e dali você desenvolver. Então, eu vou juntando provas, vamos dizer assim, elementos que possam, permitir que eu execute, que eu planeje uma estratégia, um plano para poder chegar dentro desse mercado, que é o mercado agroalimentar. Então, todo esse plano, gente, e todo desde a parte de autoconhecimento, né? As pessoas perguntam, Fred, esse setor agroalimentar dá dinheiro? E aí eu me referendo aqui com um comentário do Cortella, né? Eu vou fazer uma parte, né? Não sei se vocês conhecem esse, em que ele tinha um filho, ia completar, salvo engano, 12 anos. Ele falou: "Olha, quando você completar 12 anos, eu vou lhe contar um segredo, o segredo da vida". E aí o menino ficou todo empolgado em saber sobre o segredo, quando completasse 12 anos, tal e tudo. E quando ele completou 12 anos, ele não esperou, ele completou na madrugada, ele bateu na porta 4 horas, 5 horas da manhã, acordou o Cortella. "Pai, pai, pai, vem cá, o que que foi, meu filho, o que que foi?". "É meu aniversário". Parabéns, meu filho". "É, pois é, e você falou que ia falar qual é o segredo, né, das coisas que é mais importante quando eu completasse 12 anos". "Ah, sim, pois não". Aí ele saiu, né, sentou no sofá com o filho e falou: "Ó, filho, eu vou falar o segredo que é mais importante, vaca não dá leite". E aí o menino ficou sem entender isso daí, né. E ele reiterou: "Vaca não dá leite, tem que tirar. Você tem que acordar cedo, de manhã cedinho, levantar quando ainda tá escuro, vai lá no curral, aparta vacas, aparta o bezerro, amarra no pé, amarra o rabo da vaca, amarra, peia a vaca também, coloca o banquinho, coloca o balde embaixo, ó, vai ordenhar no meio daquele estrume, no meio daquele curral, e aí você tem o leite". Então, da mesma forma, o sistema agroalimentar, ele não dá dinheiro, você tem que tirar. E é isso que eu estou conduzindo você. Como você vai tirar esse dinheiro? Então pergunte para você mesmo: "Como eu posso tirar o meu sustento e crescer e desenvolver dentro do setor agroalimentar?". E eu estou te dando o caminho. Método Avise, começa com autoconhecimento, passa pela avaliação do mercado, passa pela visão extraordinária, os 5S2B que a gente falou, vem agora para a parte de estratégia que a gente está ensinando, quer dizer, o que que a gente pode coletar, olha o teu prato, vê o que que você tem no teu redor, quais são os primeiros clientes que você pode obter ao seu redor, e dentro desses clientes que você está olhando associado a essa cadeia, vai começar a planejar a tua estratégia e a sua execução. E pode contar conosco da comunidade para isso. É esse o nosso propósito. Compartilhar conhecimentos para que você possa nutrir esse afeto de comunidade, para que você possa alimentar pessoas, tá? E participar e ser bem-sucedido. E mais uma vez eu trago para vocês, vaca não dá leite, mas lembrando, existe uma série de carreiras que nós podemos atuar. As carreiras relacionadas a relacionamento, tecnologia e inovação, gestão e eficiência, carreiras preventivas, conformidade e adequação. E aqui eu trago mais um rol, né, esse inclusive é de uma empresária, de uma colega advogada também, que ela tem uma empresa chamada Na Trilha Conecta, inclusive participo, né, desse acompanhamento que ela faz, essas sugestões, indicando uma série de carreiras que você pode atuar. Então, o objetivo hoje é fechar esse ciclo do método Avise para vocês, a parte de estratégia e execução. Lembrando que vaca não dá leite, tem que tirar, tem que correr atrás e para você chegar e tirar o leite dessa vaca, caminhe conosco, seja um alimentarista, procure a gente nas redes sociais, entre em contato, marque uma sessão de avaliação comigo, participe da nossa comunidade, tá? E seja bem-vindo. Vamos caminhar em conjunto. Em qualquer um desses locais você vai encontrar, também tem minhas outras redes sociais aqui, tem o próprio YouTube. Se inscreva, comente o que vocês acharam disso daqui, do que eu venho apresentando, se vocês também estão nessa busca de entrar dentro desse mercado, o que vocês estão achando desse mercado, e lá no meu LinkedIn também, tá? A gente vai estar disponível, lá vocês podem conhecer um pouco melhor do meu trabalho também, e a gente vai trocando essas informações e compartilhando esses conhecimentos, tá? Eu desejo a todos, que chegaram até aqui, que a gente possa comentar e conversar e se conhecer em breve, tá? Já antecipo minhas saudações alimentaristas a todos e desejo a todos um forte abraço. Envio a todos um forte abraço e uma expectativa de um breve encontro. Fiquem com Deus.